Boa noite a todos, saúdo com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和、こんばんは。 Glória ao Senhor por esta noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1. このようなチャンスを与えてくださる神様に本当に感謝します。はじめに黙示録の一章を皆さんと読んで始めたいと思います。 Verso 1 a verso 4. 1節から4節まで。 Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos seus 7 espíritos que estão diante do seu trono. Até aí. 黙示録の一章の1節から4節まででした。 Vamos orar. 読みましょ Querido Pai, eterno Deus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta noite. Fala conosco, Senhor, fala comigo, fala com cada um de nós, aleluia. Opera pelo Teu Espírito Santo, aleluia, esta mensagem às igrejas desta noite, Senhor, aleluia. Esteja, Senhor, cooperando conosco, Senhor, operando de forma especial e única, como só Tu fazes, Senhor. Opera grandezas em cada coração aqui neste lugar e até aqueles que nos assistem à distância, Senhor, pela internet. Esteja, Senhor, operando, aleluia, o entendimento. Esteja, Senhor, operando cura, operando dons. Opera, derrama sobre a Tua igreja da Tua presença poderosa, Senhor. Rejeitamos e repreendemos todo mal, todo espírito que não é do Senhor. Fora daqui, em nome de Jesus Cristo, consagramos esta hora para a ministração da Santa Palavra. Então nos usa, Senhor, conforme a Tua graça e tudo aquilo que Tu vens preparando para nós nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Podem sentar. Glória ao う。ご着 Senhor 席ください。 por esta noite. Aleluia. Carta às igrejas, as 7 igrejas que estão na Ásia. アジアにある7つのその教会へのその手紙です。 Pode colocar aquela foto de mapa? では、まずはじめにテレビの画面にマップを映していただきたいなと思います。 Ali. Aí nós temos, bem numa curvinha assim, tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Só tem 3 aí. Mas são 7 da que nós vamos falar nesta noite. Então ali nessa região, hoje essa região pertence à Turquia, é o lado ocidental da Turquia. E Paulo Apóstolo, ele é fundador da igreja de Éfeso. E também os irmãos que trabalharam com Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, Tito, eles são fundadores das igrejas à volta, né? E então, pelo trabalho missionário da igreja, pela ministração do Evangelho, no poder do Espírito Santo, a igreja se expandiu. Vamos ver nesse mapa, temos a 3ª viagem missionária de Paulo e essa setinha vermelha que aponta, né, no sentido para lá.
Ele começa ali em Antioquia e vai indo, passa pela Turquia, vai para a Grécia, depois ele volta, né? Aí a setinha do contrário, ele está voltando, né? Então, uma longa caminhada da igreja, né? Os judeus rejeitaram a palavra, então Paulo partiu para o estrangeiro, para os gentios, e graças a Deus, a palavra foi espalhada, igrejas foram, né, sendo levantadas de tempo a tempo, não é? Irmãos convertidos passaram a ajudar, aleluia, como na vinha que foi falado, né, os trabalhadores da vinha. Então, cada irmão ajudando, a igreja se expandiu, e a igreja, até os dias de hoje, igualzinho, irmãos, onde o evangelho é ministrado, ali o Espírito Santo começa a operar, a salvar, o milagre acontece, mais gente se achega, não é? E de uma igreja pequenininha pode se tornar uma grande igreja, não é? A igreja do Senhor Jesus, de todos os tempos até os dias de hoje, é sempre, né, a ministração da palavra do Senhor é que tem aberto, né, igrejas, e ela tem subsistido desde aí até os dias de hoje. É a palavra do Senhor, ministrada por um coração puro, gente, muitas das vezes ali perseguido, muitas das vezes cansado, sem recursos, mas Paulo teve ali trabalhando duro, né? Os irmãos também. Nos dias de hoje não é diferente. Os pastores estão trabalhando duro, não é? Os irmãos também. Como vocês viram há pouco, pastor Rosário na África, logo mais temos o pastor Biplab da Índia, né? Sempre ali trabalhando com dificuldade, né? Mas com o coração entregue ao Senhor. As dificuldades entregues ao Senhor. Então Deus tem feito coisas grandes, das quais a gente nem imaginava, e nem fosse possível, né? E de uma igreja pequenina, ela se torna uma gigante da fé. Então, isso nasce no coração daquele que vai. Então, glória a Deus por aqueles que levam a palavra. Como eu disse, a gente sempre esquece do tradutor, né? Agora ele tem que correr atrás da gente, né? 聖書のその最後のページらへんにその使徒パウロのその伝道旅行がマップに書いてあると思うんですけども、そこで今映っているのが第三次伝道旅行とローマへの旅というところでパウロのその旅の訪れていたところなんですけども、そのアンテオケから始まってそのいろいろの土地に行っていて、その彼の友としてそのシラスだったりとかそのテトスだったりとか、その旅の友でその共にその伝道をしたりとか、そのその教会の土台を据えたりとか、いろんなさまざまなことがあって、そのいろんな彼らのその旅行の中でもいろんなことがあったりとか、その伝道をしながらその彼らはさまざまな体験をしていきました。E ali na igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, 黙示録のその2章にはそのエペソにあるその教会に向けてその書いてある手紙が記されています。escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova que dizem ser apóstolos ou não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, aleluias.
黙示録の2章の1節から3節までが、その手紙に書いてあるそのエペソンにある教会に対する、ことです。Desde os tempos de Paulo apóstolo, essa igreja, ela, assim, na palavra, ela era forte. Eles estudavam muito, tinha uma boa doutrina. Claro, o professor Paulo ensinou eles bem. で、その使徒パウロは本当にたくさんのことを彼は学んでいて、良い教えをしていました。Então, eles tinham capacidade para combater falsos mestres. で、彼は学んできたことことを通して本当にきついことを言うことも、できるようなタイプだったので、偽の偽りの使徒だったりとか預言者に対しても彼は真正面からぶつかることもできました。Quando os nicolaítas, era uma seita, grupo, assim, contrário à palavra, entrou na igreja, eles souberam lutar contra, eles eram contrários. で、民族の中でも偽りの、態度を持っていたりとかして、それに対してもパウロは指摘をしていました。Que tipo de gente eles eram, né? Esses nicolaítas, eles eram corruptos, moralmente liberais, né? Tipo de gente que, tipo assim, aceita Cristo, uma vez salvo, sempre salvo, não precisa mais nada, né? で、モラルに反するようなことをしていて、例えばイエス様を受け入れました。じゃあそれで終わりで、ずっと救われるという考えを持っていたんです。Mas ó, quando aparece a pratinha, vende a salvação muito barato. で、彼ら、派閥がニコライ派と呼ばれているんですけども、そういったニコライ派の人々の行いがありました。E então os irmãos de Éfeso combatia esse grupo bem, né, bem rígido. で、エペソにある教会はニコライ派の人々の行いを憎んでいると、書いてあります。Para o primeiro ensino. で、初めの教えが。Eles eram tão bons na palavra que eles eram orgulhosos, né, espiritualmente. 霊的にも本当に自分を高ぶっていたとかいうことがあります。Que o pastor Kiomi e o pastor Paulo, né, são os bons, não tem melhor que esses, né? Eram gente mais ou menos assim, né? 例えば松山牧師、パウロ牧師以上の存在いないというそういった考えです。Pensavam, talvez pensavam dessa forma. そういう考えを持っていたのかもしれません。Mas Jesus, ele nos ensina diferente. Filipenses capítulo 2, de 1 a 12, você vai ver. ですがイエス様は本当に異なることを教えていました。ピリピ人の手紙の2章の1節から12節のことに書いてあります。Meio devagar, né? Filipe 2, verso 1, diz assim: Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completar o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Até mesmo Jesus foi o mais humilde de todos. Olha só o que vem a seguir. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também o que é de outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não queria roubar o lugar do Pai, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então, o Senhor Jesus deu a maior prova de humildade. Ele, sendo Deus, deixou ali toda a sua glória para nascer como homem, para morrer na cruz, para derramar o sangue por você e por mim. Foi com um preço alto que eu e você, nós somos comprados, resgatados do pecado, resgatados de uma vã maneira de viver, uma vida perdida, sem Deus, sem luz alguma, sem direção do Espírito. E Jesus morreu para nos dar a direção do Espírito, uma nova vida em Cristo, a salvação, revelação de Deus, os dons de Deus, tudo aquilo que você é equipado na igreja para fazer, qualquer coisa na igreja, tudo Jesus que te deu, o sangue dele derramado, proporcionou tudo isso. まずそのイエス様は私たちもともとは本当にイエス様なしで生きていて失われていた魂だったんですけども、そんな中で私たちが救われるためにもイエス様が私たちの人生にあるためにもまずイエス様は神の見姿である方なのに自分を無にして、仕える者の姿を取り、私たちと同じような姿を取られて、そして私たちのために自分を卑しくして、十字架で私たちのために血を流されてその罪の代価を払ってくださりました。Por causa desse orgulho, a igreja deixou o primeiro amor. でもその傲慢な気持ちを持ってしまった者たちはその初めの愛から離れてしまいました。Mas o Senhor, Ele sempre nos dá a oportunidade. ですがイエス様はいつも私たちにチャンスを与えてくださりま Ele す。 deu a oportunidade チャンスを与えてくださります。 de se arrepender. 悔い改めることです。 Tanto a igreja de Éfeso, também para nós, quando o orgulho bate. Cuidado. Deixa o orgulho. Se apega à humildade. Por quê? Ele vai olhar para isso. O Senhor olha para isso. 主は私たちの気持ちも見られるので、私たちの高ぶりもないように、私たちはその高ぶりがなくなって、そのへりくだりがあるように、私たちは気をつけないといけません。Então o Senhor tem uma mensagem, arrepende-te. Mas também o Senhor tem promessa. 悔い改めを私たちに教えているのと、そして私たちに約束もされています。Aí em Apocalipse 2, 黙示録の2章。verso 5, ele fala: Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castigal, se não te arrependeres. それであなたはどこから落ちたのかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうではなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。Mas como vocês lutaram contra os nicolaítas, agora no verso 7 ele diz assim: Quem tem ouvidos que ouça que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ia a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. 7節。耳のある者は、御霊が諸教会に、言われていることを聞きなさい。勝利を得る者に私は、神のパラダイスにある命の木の実を、食べさせよう。Então, se a igreja se humilhar, se arrepender do seu pecado, existe uma promessa de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. へりくだって悔い改めるのであれば、私たちは勝利を得るものとして、その神のパラダイスにある命の木の実を食べさせるというその約束が与えられます。Igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 8. 2章8節では今度スミルナにある教会に対する手紙です。
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dai-te a coroa da vida. 10節まで、書いてありました。 Esta igreja era uma igreja fiel, cheia de boas obras, né, que perseverava na tribulação. Uma igreja perseguida por sua qualidade. Né, os fiéis são perseguidos. でその良い行いに満たされている教会であったりとか苦難を受けている教会の中でも、良い行いをしているのにもかかわらず迫害を受けることもあります。 Uma igreja pobre, sem recursos, mas que Satanás gostava de oprimir. で本当に苦しみを悪魔が私たちを苦しみに合わせようとします。 1 de Pedro, capítulo 2. 第一ペテロの手紙、2章。 Volta aí um pouquinho. Verso 18. 18節。 Diz assim. 18 a 25. Vós, servos, sujeitai em tudo no temor do Senhor, não somente ao bom e ao humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga, justamente levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. 18節から25節まででした。 Então, era uma igreja severamente perseguida, mas olha aqui, se sois afligidos, se sofreis, né, pelo nome do Senhor, para Deus se torna agradável. Olha que interessante. でイエス様の名によって私たちが苦しみを受けるのであれば、そしてそれを耐え忍ぶのなら、神様が喜ばれることだと書いてあります。 Mais fácil seria catar uma metralhadora e sair metralhando eles, né? Mas crente não pode fazer isso, né? Então, se você sofre injustamente, mesmo assim, não se levante contra, não. O Senhor fala umas coisas bem, né? Está ali, na provação duro, você está apanhando, aí Jesus fala assim, agora oferece o outro lado, né? Você bate aqui, né? Bate desse lado, aí você oferece o outro ainda para apanhar. 私たちが例えば不当な苦しみを受けながらも私たちは良心のゆえにこらえるのであれば神様を喜ばれることだし、三条の水訓でもイエス様が言われたように左の方を例えば叩かれたのであればもう一方の方を差し出しなさいという教えもされました。 Certa vez o pastor falou assim, estão atacando demais a gente, vou no advogado. Você me acompanha? Eu posso acompanhar, sim. E ele falou assim, quanto será que vai custar um negócio desse? Bom, vai de mais ou menos de 300 mil a 2 milhões. Aí ele arregalou os olhos, né?
Assim, pois é mais fácil atender a palavra de Jesus, né? Deixa para lá. Né? E ele foi consultou outro irmão, irmão Nomura, e o irmão Nomura deu mais ou menos as mesmas coisas que eu tinha falado. 例えば大昔に受けている苦しみがあっても、それを過去として捉えていかないといけないということも教えられています。Ele, muito inteligente, falou: eu vou acatar o seu conselho. Né? Só porque saiu caro, né? その教えを受けてもそれを納得する人もいます。 Mas, mesmo que a justiça do homem falhar, aquele que é justo juiz, o Senhor, há de julgar todos os atos, todas as coisas. Por isso, pode oferecer a outra face que não tem problema. Ou até morrer. Muitos desses irmãos aqui de Esmirna morreram, tá? E o sangue deles ainda está clamando: Senhor, até quando? Senhor, até quando? で、私たちが正しいことをしたのに、いろんな苦しみを受けても、私たちは正しく裁かれる方に任せることができますけども、一部の人たちではやっぱり苦しみを受けて、いつまでこんな苦しみを受けるのかとか、神様に問いかけるような人もいます。Mas e o Senhor, ele fala de duas promessas. Olha a mensagem do Senhor: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. でもイエス様が教えていることは、まず私たちが、死ぬまで忠実であることを教えています。 Aí a outra promessa: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. そしてそれを、達成する者は第二の死を、体験することがないと教えています。 Então, igreja, se arrepende do seu pecado. だから私たち、あなたは罪を悔い改めていかないといけません。 E receberás a coroa da vida. 命の冠を受けることができます。 A segunda morte não terá dano sobre ti. もう第二の死があなたに降りかかることはありません。 Igreja número 3 de Pérgamo. 次に第3の教会が、ペルガモにある教会です。 E o anjo, verso 12, Apocalipse 2, 12, e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? Então, esse lugar, né? A cidade de Pérgamo, era o covil do diabo. で、12、13節だったんですけども、そこでペルガモに書いてある、ペルガモにあるその教会に対して、住んでいるところを知っていると書いてあって、サタンの王座があることを教えています。 Mas os missionários foram ali e pregaram a palavra do Senhor. ですが、御言葉の福音を述べ伝える者、証人が彼らのところに行きました。 E levantaram uma igreja que lutava ali. で、それで戦いになりました。 Mas entrava-se muitas ideologias, muitos falsos mestres nesse lugar. その中では偽りの教えだったりとか、神学だったりとか、それらがさまざま混ざっていました。 Verso 14. 14節。 Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, nessa igreja também entraram grupos que seguiam a doutrina de Balaão e também o grupo dos nicolaítas, que eu havia falado um pouco antes. ここで書いてあるのはバラムの教えを報じている人々がいるということと、
それと同じようにその彼らの中でもそのニコライ派の教えを報じている人々がいると指摘しました。Balaão também gostava da pratinha, né? A pratinha vendia qualquer coisa. まあそのバラムもそのそのつまずきの石を置いたりとかしました。Então, transigir, né, com a imoralidade, com o mundanismo, com falsas ideologias, tudo por amor à vantagem financeira ou à promoção pessoal, eles faziam. でその、偽りの教えのゆえにその人々はその偶像の神に捧げたものを食べさせたりとか不貧困を行わせたりとかしました。Então, esses grupos, né, doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaítas, dentro da igreja causava, então, essa confusão toda. でそのたとえ教会の中にあってもその、バラムの教えだったりとかそのニコライ派の教えが教会の中にあったのでその人々はその戸惑いがありました。Então, eles defendiam assim, podia ser salvo, ter a salvação, andar com Deus e praticar todo tipo de pecado que não tinha problema. Uma vez salvo, está salvo. その一回悔い改めればそのいいとしてその悔い改めたからそれ以降の人生はそのいろんな罪を犯してもその救われているからもう何も問題がないという、偽りのその考えを持ってました。2 Pedro 2:15. 第2ペテロの、2章15節。Diz assim, né? Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão na sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Vamos voltar um pouquinho mais, tem mais coisa aqui. Vamos no 2 Pedro 2:1, vai. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Olha só, entrariam falsos profetas, falsos doutores, que ensinariam doutrinas, ensinos que negariam o Senhor, negariam a verdade do Evangelho. Pode pecar, que não tem problema, você está salvo. Mas não é bem assim. Verso 2, e muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí, é blasfemado o caminho de Deus. Quando alguém segue um caminho assim, ouvindo essas doutrinas, em vez de buscar a sinceridade, a humildade e a santidade, mas do contrário, busca tudo o que é livre, liberal, fazendo tudo contrário ao que Deus quer que seja feito. でその1節と2節に書いてあることはそのイスラエルの中でもその偽預言者だったりとか、偽教師が現れるようになって、滅びをもたらす異端の教えをその持ち込んで、イエス様を否定するようなことをさせます。でそういった人たちはその滅びに招いてしまうし、多くの者たちがそのイエス様が望んでいるようなことではなくて、それと逆のことをしていて、その公職に習ったりとか真理の道がそしりを受けるためにその間違った偽りの教えをしてしまいました。Olha só no verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Mentem. Não, vamos lá, está tudo bem. Não tem problema não, Deus não está vendo. Vai escondido, né? で3節の初めには彼らはその貪欲なのでその作り事の言葉を持って、あなた方を食い物にしますと書いてあるんですけども、例えばじゃあ分かりやすく言うとその嘘ついてもいいですよというそういった間違った教えをしてしまってます。Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, ou seja, o julgamento vem. Verso 4, porque
Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Esses dias atrás pregaram sobre Noé, e só entrou ele e a sua família na arca, e Deus fechou a porta. Ele passou anos pregando da salvação. Olha, vem com a gente, vem comigo, vamos que Deus vai te salvar. Mas tu constrói um barquinho aí para você. Ele tá doido? Né? Noé, não vou construir não, não vou com você não. Ficaram de fora. でその3節の後半から5節まで読んだんですけども、以前にもそのノアについて話をして、ノアも神様が救い出してくださる方だから箱舟の中に入りなさいと、招いてもそれに応答しなかった者たちがたくさんいて、残念な結果になりました。Essa igreja era uma igreja morna, misturado com todas as coisas. E sabe o que está no final do texto? O morno, Deus vomita. そしてそういった者たちは神様から吐き出されてしまうと書いてあります。Então estava misturado todas as coisas, coisa boa e ruim. Então as obras dessa igreja era obra, né, morna, fria, né? Diz a palavra que da mesma fonte de água não pode sair água limpa e água suja. Por quê? Água limpa, se põe água suja aqui, fica sujo. Por isso, veste branca tem que ser sempre branqueado no sangue de Cristo. Não tem mistura, é pura, é santidade, é humildade, é sinceridade, é verdade. Não tem mistura, não pode haver mistura, senão suja. で良い行いとは悪い行いが混ざってしまっているような人たちがたくさんいたという書いてあります。例えば水道からきれいな水と汚い水が一緒に出るわけではないので、私たちはまず清められたものとしてまず汚れないようにしない、汚れたものにならないように気をつけないといけませんし、神様の御言葉や教えに従っていかないといけません。じゃないとせっかく清められたのに自分たちの持っている白い衣が汚れてしまうから、私たちは常に清めるような努力をしないといけません。Olha só, vamos continuar lendo. E não perdoou, aqui já li, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. Verso 8, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló orava por eles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha aí, você que ora por eles, pela salvação deles, você vai ser livre. Mas eles, se não se converterem, o que acontece? São castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundícia e desprezam dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Olha aqui. Às vezes, essa gente, o mundo, passa por cima da igreja, passa por cima da palavra que você prega, não aceita, a sua palavra, não aceita a autoridade da igreja, a autoridade do pastor, a autoridade dos irmãos para levar a palavra, não aceitam. Eles blasfemam contra essa autoridade e também contra os pastores, contra a igreja. でその時に教会の教えだったりとかあなたが誰かに御言葉の福音を述べ伝えているのに
それを踏みにじるようなことだったりとか、その教えをそしったりとかするような人たちは本当に世の中にたくさんいます。 Continuando, verso 11: 11 Enquanto 節 os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemando diante do Senhor. Nem os anjos blasfemam diante de Deus. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha, se esse povo que foi contra a sua palavra, a palavra de Deus, não se converter, eles vão perecer. 御言葉に改心しなかった者たちは最終的に滅ぼされてしまうということを解説しています。 São obstinados, atrevidos em blasfemar contra a autoridade de Deus. でその神様の権威に対して本当に大胆不敵にそしったりとか神様の教えに対する恐れもないです。 Então eles vão ser julgados. Verso 13: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles máculas, e máculas, deleitando-se em seus enganos quando banqueteiam convosco. 13節、彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。 Então eles amam o pecado deles, mas você, cuidado. 彼らはその罪を愛しているんですけども、私たちはそれに対して気をつけないといけません。 Verso 14: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Olha só. その目は陰行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。 Olha só, fala de olhos, né, cheio de adultério, né? Só pensam coisa ruim. Os olhos olham só para a carnalidade e aí pecam com os olhos, né? E pior, tentam ensinar coisas para a gente, né? でその目には陰行だったりとか姦淫の罪だったりとか肉の欲に満たされていて、それを通して人々に勝手に何か教えようとします。 Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。 Então, Balaão amava o pecado, amava o dinheiro, amava a fama, não é? バラムは罪だったりとか富だったり、あとは名声を愛していました。 E é isso que essa doutrina ensina e tentava ensinar dentro da igreja de Pérgamo. でそれをペルガモの教会に対してもその教えをしていました。 Mas olha a mensagem do Senhor: arrepende-te. ですが彼らに対して神様は悔い改めなさいと。 Senão batalharei contra ti com a espada da minha boca. Terrível. もしそうしないならば、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうと宣言しました。 E tem uma promessa também. そして語っていることもありました。 E é o que vencer. Darei de comer do maná escondido. Aleluia. 私は勝利を得る者に隠れたマナを与えると約束しています。 E outra bênção: dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 彼に新しい白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。 Olha só, dar-lhe de comer do maná escondido. Dar-lhe uma pedra branca com um novo nome.
aleluia, que só aquele que recebe sabe. で、その勝利を得る者たちに対して、その隠れたマナを与えられて、白い石が与えられて、新しい名が書かれると書いてあります。Igreja de Tiatira. 次にテアテラにある、教会。E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. 18から、20節まででした。Então, nós vemos que era uma igreja que trabalhava, tinha fé no Senhor, serviço perfeito, mas tinha um defeito. Eles toleravam a profetisa Jezabel no meio deles, que ensinasse a se prostituir, a se desviar da palavra, a se desviar da verdade. で、このテアテラにあるその教会は、その神様に対するその愛だったりとか信仰やその奉仕だったりとか一生懸命してるし、その忍耐も知っていたんだけども、彼らにはその非難すべきことがあると書いてありました。それは預言者とその自称しているそのイゼベルという女のその好き勝手させていて、そういった彼らに対してその女からその彼らに対して誤り偽りの教えを導いたりとか、その不貧困を行わせたりとか、神様が喜ばないようなことにその従っていました。Vamos a Hebreus capítulo 13, verso 4. ヘブル人の手紙の13章の4節。Venerados seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. 結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと寛容を行う者とを裁かれるからです。Essa Jezabel era terrível. この自称預言者のイゼベルは本当にひどい存在です。 Levava muita gente ao engano. たくさんの人たちを騙しました。 Mas aos casados, olha aí. Diz que é venerado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, o casamento sem mancha. で、その結婚が汚れることがないように、すべての人に尊ばれるようにしなさいと教えています。Já já a gente termina. Então, essa mulher, ela pervertia os homens desse lugar. で、この、女は本当にそのすべての教えを正しい教えに反するようなことをしていました。Lá em 1 Reis 21, essa mulher, né, ela era a mulher do rei Acabe, e o rei Acabe queria comprar uma vinha ao lado do palácio. E ela, então, prepara todas as coisas, né, para que essa vinha pertencesse ao seu marido. E ela vai e manda matar o dono da vinha. E agora fala para o seu marido: olha, agora a vinha é sua, pode tomar posse. É esse espírito de Jezabel. Coisa ruim mesmo, né? 第一列王記のその21章を読んでみると、アハブという彼女のその夫がナボテというブドウ畑を持っている人に対して譲ってもらいたいと言ったんですけども、それを断ったのでその話を聞いたイゼベルはナボテを殺す決断をしました。そういった魂がまだ教会にあったということを教えています。E a mensagem do Senhor era clara: arrepende-te ou ferirei de morte. ですがそういった人たちに対しても神様は明確なメッセージを残されました。悔い改めなさいと言いました。Terrível, né? O Senhor que julga.
神様は裁きを下されます。Está aí, verso 22 de Apocalipse 3, é 2, Apocalipse 2, 22. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Por isso, ali em Hebreus 13, 4, diz que é venerado o leito sem mácula. Casamento puro, limpo. Então mantenha assim, vocês que são casados. E o Senhor julgará todas as coisas. で黙示録の2章の22と23節には、悔やめなければその大きな患難というの中に投げ込まれることを教えています。裁かれるということを教えています。だからそのヘブル人の手紙の4章13節にも書いてあるように、すべての人に、その結婚に関してはすべての人に尊ばれるようにしなさいと、自分の寝床をその汚さないようにしないといけないと書いてあります。だからそのもし結婚しているのであれば、清く保っていく必要があります。Também tem promessas. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Verso 27, com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. E outra promessa, dar-lhe-ei estrela da manhã. Olha só. Então tem que se arrepender dos pecados, consertar com o Senhor, andar na retidão, na santidade. E aí tem promessa, poder sobre as nações. Olha que coisa tremenda. Né? Dar-lhe-ei estrela da manhã. O que será isso, hein? ですがその勝利を得る者たちに対してその22と27節と28節に、鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えようというその約束がされています。Olha a igreja agora de Sardes, é a quinta igreja. 次にサルデスにある教会に対する、手紙です。Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nome e que vives e estás morto. 神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。Essa é uma igreja morta. 死んでいる教会です。Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. 2節と3節でした。Então, essa igreja vivia de aparência espiritual. Parece que é crente, mas por dentro está podre. Vive no pecado. É uma igreja morta. E a mensagem do Senhor é: arrepende-te, conserta-te. Não viva dessa forma. O sangue de Cristo é um sangue caro, um sacrifício caro. Aleluia. Arrepende-te. このサルデスにあるその教会はその見た目だけの霊的にその見た目だけのその教会、外見だけの教会だったので、その霊的には死んでいると指摘されました。ですが彼らに対してそれでも悔い改めなさいと、もう一度そのメッセージをされていました。Mas olha só, nessa igreja tinha os de veste branca. で、その彼らはその白い衣を着ていました。Capítulo 3, verso 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。 E olha só a promessa. 約束が次に書いてあります。 Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida. Aleluia. 勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。 Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. 私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。 Agora, a sexta igreja de Filadélfia. Está acabando, irmãos. 次に6つ目の教会がフィラデルフィアにある教会です。 E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. É uma igreja fiel. Aleluia. Uma igreja que não negou o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo tendo pouca força, tendo pouca riqueza, ainda fizeste as obras. Aleluia. Ainda dividiste o pão com aquele que tinha menos ainda. Aleluia. Eu enquadro a nossa igreja aqui. Aleluia. このそのフィラデルフィアというその教会はその神様に対して忠実で、少しばかりの力があってその神様の御言葉を持っていた忠実な教会で、その主の名を否定しなかったと書いてあります。 Mas também arrepende-te do teu pecado. でもそれでも罪を悔い改めなさいと、語っています。 E a mensagem do Senhor: também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. そして私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている死ぬの時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさいと10節と11節に書いてあります。 E ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também meu novo nome. Aleluia. 12節勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことがない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。 Glória ao Senhor. Ele fará coluna do templo. Aleluia. Agora, a última igreja. そし A て最後 igreja の de 教会、 Laodiceia. ラオデキアにある教会です。 Esse é o último ponto, irmãos. 14節からです。 É o anjo que está em Laodiceia e escreve, diz o amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos que amo. 14節から18節まででした。 Então, era uma igreja rica de recursos, mas miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente. このラオデキアというその教会は富んでいる豊かな教会ではあったんですけども、その霊的には貧しくて惨めだったということを書いてあります。 A mensagem é: arrepende-te do teu pecado.
でもこのメッセージの中でも、あなたの罪を悔い改めなさいと教えてます。Aconselho que de mim compras ouro provado no fogo, vestes brancas, unjas os olhos com colírio. 私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で洗練された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。Ou seja, viver na verdade do Evangelho. Uma mudança de coração, de mente, né? Vestes brancas, se lavar do pecado no sangue do Cordeiro. Colírio para os olhos, é ter o Espírito Santo como seu guia agora. Aleluia. その私たちが心と思いを悔い改めるのであれば、変えていくのであれば、その瞬間にその罪が、清められた白い衣を着ることができるし、私たちが本当の意味で霊的に目が見えるようになるために、その目薬を得ることができます。Mas tem promessa. ですが、それでも約束があります。Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. 20節に書いてあるように、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。Abre o coração para Jesus. Ele vai entrar e você vai cear com ele. Aleluia. E ele contigo. Aleluia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. だからそのイエス様に心を開いてください。そうすることでイエス様があなたの中に入ってあなたと共にその食事をすることができます。21節にも、勝利を得る者をその私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の、父と共に、父の御座に、ついたのと同じであると書いてあります。Então, é necessário se arrepender dos pecados, igreja. Aleluia. Para tomar posse das promessas do Senhor. A última promessa é se sentar no trono com Ele. Aleluia. Vamos nos colocar em pés. A hora já bem adiantada. 神様のその約束を得るために、そしてその神様の御座につけるように、私たちはその悔い改めをするということを本当に大事なことなんです。ご起立ください。Antes de Ele enviar grande avivamento, é necessário a igreja se arrepender dos seus pecados, primeiro. Para Deus operar com poder, com graça em tudo. Aleluia. Ora o Senhor. Põe a sua vida diante dEle. Aleluia. Para Ele vir com poder sobre a sua vida. E realmente você ter mudança de vida. Aleluia. Senão você vai continuar sempre no pecadinho. Sempre na mesma coisa, nunca muda. Põe diante do Senhor. Aleluia. Arrepende-te, igreja. Querido Pai, eterno Deus, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor, diante de Tua palavra poderosa, aleluia. Senhor, como igreja, eu me arrependo, Senhor. Sim, aleluia. Sim, nos arrependemos diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. De qualquer coisa que tenhamos feito, pensado, só de pensamento, já o Senhor considera, aleluia. Ó Senhor, aleluia, perdoa, Senhor. Perdoa o nosso coração mau. Perdoa a nossa mente, que tantas vezes tem feito coisas terríveis, Senhor. Pensado coisas terríveis. E quando sai pela nossa boca, Senhor, profere coisas terríveis também. Perdoa, Senhor. Passa com Teu sangue. Aleluia. Passa com Teu sangue sobre nós. Aleluia. Sim. Aleluia. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Vai operando. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Aquele que abrir a porta, Senhor. Entra, Senhor. Aleluia. Faz grande obra. Obra de justiça. Obra de paz. Obra de beneficência do céu, Senhor. Aleluia. E venha. Aleluia. Sim, venha, Senhor.
as bênçãos do alto sobre a vida daquele que abre para ti, Senhor, nesta hora, aleluia, em nome de Jesus Cristo, aleluia, que venham as curas, que venham os dons, que venham, Senhor, as promessas da palavra sobre a vida daquele que se abre agora. Recebe, Senhor, recebe, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, aleluia, opera a cura, opera os dons, opera o milagre sobre a vida do teu filho e da tua filha, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. このチャンスをイエス様の皆によって感謝いたします。